Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Pode ser que você não me conheça ainda, mas eu sou o Pastor Charlie, professor de religião para as turmas do 6º ano até o 7º e o 8º. Bom, eu fui convidado pelas profs para poder conversar com vocês a respeito de um assunto muito importante. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu queria te perguntar. Você pode me responder? Eu fiquei sabendo que gostam de participar, então eu quero que você participe comigo. Eu vou te fazer uma pergunta, tá bem? Me diz, quantos de vocês gostam de regras? Olha, teve alguns que levantaram a mão, mas a grande maioria não levantou, hein? Olha, eu posso dizer para vocês que o ser humano dificilmente gosta de regras. Sabe por quê? Porque regras nos limitam. As regras, elas não deixam a gente ser tão livre assim como a gente pensa muitas das vezes. Mas eu quero ser claro com vocês. Por mais que a gente não goste das regras, elas nos protegem. Elas cuidam da gente. Sabe por quê? Imagina se a gente saísse pela rua, junto com o nosso pai dirigindo no carro, e de repente atravessássemos uma rua muito movimentada. Se não tivesse sinaleiro, o que poderia acontecer? Com certeza um grande acidente, não é verdade? Olha, se existem os sinaleiros, se existem os radares, tudo isso existe para quê? Para poder proteger a gente. A gente não gosta deles. A gente não gosta que limitem a nossa velocidade na estrada, por exemplo. Quando tem um radar lá a 20, 40 quilômetros, né? Quando tem aquelas placas anunciando que tem um radar lá próximo, a gente já fica pensando, nossa, eu vou ter que reduzir, eu estou indo bem na velocidade. Porque a gente não gosta de ser limitado. Pergunta para o pai, pergunta para a mãe, se eles gostam dos radares. Meninos e meninas, você sabe que o ser humano, para ele viver em harmonia, ele precisa viver com regras? Sim, nós precisamos viver com regras. Acredito que dentro da tua casa você deve ter algumas responsabilidades, você deve ter algumas regras, porque são elas que trazem sentido também para nosso dia a dia. Imagina se tudo dentro da nossa casa fosse sem regras, como seria? Seria bagunçado, né? Bom, certa ocasião, Deus retirou o povo do Egito. Você lembra dessa história? Quando Moisés vai até o Egito e retira o povo israelita? Pois então, agora os israelitas estavam no deserto. Eles estavam no deserto todos, né? Todos ali reunidos. Muita gente reunida. Eram famílias que estavam espalhadas pelo deserto. E por ser uma grande quantidade de pessoas, Deus achou importante e necessário entregar nas mãos de Moisés os 10 mandamentos. Você já ouviu falar sobre isso? Os 10 mandamentos são regras, são normas divinas que servem para poder cuidar e proteger a gente. E eu quero falar contigo, nesta ocasião, quero falar contigo sobre os 4 primeiros mandamentos. Lembra quais são? Vamos lá? Se você não lembrar de cabeça, eu te dou tempo para que você abra a tua Bíblia. Você tem uma Bíblia por perto? Você tem o celular, o aplicativo da Bíblia? Abre ela para nós vermos. Gente, ali estão os 10 mandamentos, mas nós vamos meditar sobre os 4 primeiros. Nós vamos conversar um pouco a respeito desses 4. Os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus são: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento pode ser resumido em: não farás para ti imagem de escultura. Mas o terceiro mandamento: não pronunciarás o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Estes 4 mandamentos, eles fazem parte de uma declaração que Jesus Cristo mais tarde disse. Jesus Cristo disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O que tem a ver os mandamentos com esta declaração de Jesus? É muito claro. Os 4 primeiros mandamentos, que são aqueles que eu acabei de falar, se referem necessariamente à primeira expressão dessa frase, dessa declaração de Jesus. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Os próximos 6 mandamentos têm a ver com a segunda parte da declaração de Jesus. Qual seria? E ao teu próximo como a ti mesmo. Os 6 mandamentos seguintes, eles estão relacionados com esta expressão.
Mas vamos analisar a primeira expressão de Jesus, os 4 primeiros mandamentos. Por que Deus disse para os seus filhos, para os israelitas, que eles não deveriam de ter um Deus ou outro Deus? Primeiro porque naquela época havia muitos deuses. Os israelitas tinham saído de uma realidade de adoração a outros deuses. Os egípcios, eles adoravam outros deuses. Mas Deus queria apenas que o seu povo fosse fiel a Ele. Nada mais justo. Sabe por quê? Porque Deus nos ama tanto, mas Deus ama tanto a gente que Ele não quer dividir a nossa atenção com outros deuses. Pelo contrário, Ele quer continuamente ter a nossa atenção. Você sabia que Deus, Ele está 100% interessado em nossa vida? Sim, Deus está 100% interessado por cada uma das nossas preocupações e necessidades. Deus, Ele nos ama tanto que Ele quer fazer parte da nossa vida ao 100% do nosso tempo. Por isso Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Ele não quer dividir a gente, porque Ele nos ama. É mais ou menos como o papai e a mamãe, ou aqueles casais que a gente conhece por aí que são apaixonados. Se você perguntasse para um deles e dissesse, você dividiria o seu amor para com outra pessoa? Eu te garanto que a outra diria que não. Sabe por quê? Porque se ama. O segundo mandamento de Deus ali diz que eles não deveriam de fazer imagem de escultura. O que significa isso? Eles não deveriam de construir nenhuma escultura, nenhum ídolo para poder adorar. Olha, existem muitos ídolos por aí e não são necessariamente estátuas que são construídas onde as pessoas dobram os seus joelhos para poder adorá-las. Mas muitas das vezes até o nosso celular pode estar sendo adorado pela gente. O que significa você não fazer imagem de escultura? Significa não colocar outras coisas acima de Deus. Não dar a tua atenção para outras coisas que não sejam necessariamente a Deus. O terceiro mandamento já diz respeito a não falar o nome de Deus em vão. Eu tenho certeza que você entende o que significa a palavra respeito. A palavra respeito significa reconhecer a dignidade da outra pessoa. A palavra respeito significa você conhecer os teus limites para com a outra pessoa. É de você não falar mal da outra pessoa. Quando nós usamos o nome de Deus, nós temos que ter a consciência de que Deus está acima de qualquer um de nós. O terceiro mandamento diz para a gente não usar o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento? Quero te perguntar, quantos de vocês gostam de passar o dia junto com a família? Você gosta de passear com os teus pais? Você gosta de passar tempo com eles? Você sente falta desses encontros em família? Eu quero te confessar que eu amo muito meu pai, muito mesmo. Meu pai hoje ele tem 72 anos. Mas foram poucos os encontros que eu me lembro de cabeça quando criança que ele saía com a gente para passear. Muito pouco. Eu gostava demais. Eu me lembro de um e guardo com muito carinho, sabia? Eram poucas as vezes, mas eu me lembro de um que eu guardo com muito carinho. Certa vez meu pai ele levou a gente para um campo de futebol. E sabe o que ele fez? Ele pegou uma bola de futebol que ele tinha trazido e começou a brincar com a gente. Nós passamos ali, não me lembro se foi 1 hora, 2 horas, mas nós passamos, olha, os melhores momentos em família. Quando Deus institui e diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo assim, meu filho, eu te dei 7 dias para você fazer tudo aquilo que você desejar, mas eu desejo que você passe um tempo comigo. Apenas um. Dos 7 dias que eu te dei, separa apenas um. Eu quero que você passe mais tempo comigo. Eu sei que durante a semana você pode passar tempo comigo, sim. Você pode se lembrar de mim, você pode me procurar, pode orar, você pode conversar comigo, é verdade. Mas você tem tantas coisas para fazer, você tem que trabalhar, você tem que... Claro, você não tem idade para isso, mas você pai, você mãe, você tem que trabalhar, mas eu quero que você separe um dia para poder passar mais tempo comigo. Às vezes, passamos tanto tempo fora de casa, né, pais? E muitas das vezes, nós ignoramos o tempo que deveríamos de dar aos nossos filhos. Deus está instituindo o dia de sábado, sabe para quê? Para que nós possamos aproveitar esse dia ao lado de Cristo e ao lado dos nossos. Seja dos nossos pais, seja dos nossos filhos, porque nos ama. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Queridos amigos, os 4 mandamentos de Deus são
nada mais e nada menos do que uma revelação do caráter de Deus e o desejo ardente de Deus em poder demonstrar o seu amor para com a gente. Que Deus te abençoe, não hoje apenas, mas sempre. Até outra ocasião.